A graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a missionária Alcideia. Espero verdadeiramente que a paz esteja em todo o seu ser. Nos próximos dias teremos a regularização dos canais da internet, né? Ou seja, dos conteúdos de vários canais que circulam pela internet. E possivelmente esse canal, como tantos outros, serão derrubados. Haverá normas, né? E entre uma delas é não falar mal do governo atual. Não se pode falar mal do governo, das práticas comunistas que estão sendo implantadas por ele. E outra regra é que alguns versículos bíblicos não poderão ser mencionados, e muito menos serem pregados. E a ideia de que alguns defendem de que a Bíblia precisa ser reescrita está no auge, né? Está mais forte do que nunca. Então, alguns aí querem realmente reescrever a Bíblia porque o conteúdo da Bíblia está afrontando muita gente. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, realmente confronta o pecado do ser humano. Isso aí está incomodando. Então, por isso, eles querem reescrever e não querem ser confrontados pela palavra de Deus. E essa prática, né, que está sendo implantada agora, a nova ordem mundial, que desde o dia 1 de janeiro de 2023 está muito acelerado, né, e esse governo obedece fielmente a essa ordem, esse novo sistema da nova ordem mundial, né, que está preparando o caminho para o grande líder, né, ou seja, o homem que vai solucionar os problemas de várias nações, a economia, a fome, a doença. Então precisa-se realmente de um homem para solucionar tudo isso, o grande líder. E para nós cristãos que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos a verdade, sabemos que é o anticristo. Pregar sobre os valores cristãos estão cada vez mais difíceis no Brasil. Os dias estão contados definitivamente para que eu e você possa pregar sobre a verdadeira palavra de Deus, sobre os valores cristãos, aquilo que agrada a Deus. Então, os templos também religiosos, eles poderão até ficar abertos, né? Mas vão ter que submeter ao sistema desse governo. Então, ou se submetem ao sistema desse governo, tanto os líderes desse sistema religioso, mas também eu e você que vai pregar a palavra do Senhor, estamos sujeitos a retaliações, sujeitos a sermos presos, perseguidos e ao extremo até mesmo a morte. Então tudo isso está acontecendo na atual realidade do nosso Brasil. E também é triste, né? Muito triste o cenário da nossa nação brasileira. Eu estou comparando que a maioria das pessoas com certeza estão numa cegueira espiritual muito grande e em geral a população está igual aquela ilustração do sapo na panela. Eu não sei se você já ouviu, né, a ilustração do sapo na panela. E é mais ou menos assim. Se colocou um sapo dentro da panela e na água fria. Então o sapo ficou confortavelmente bem naquela panelinha, com a água fria, temperatura ambiente e tal. E ligaram o fogo. O foguinho baixinho, que foi esquentando aquela água aos poucos. E à medida que a água foi esquentando aos pouquinhos, o sapo nem percebeu, porque estava naquela água morninha, estava tranquilo, estava conveniente para ele. Ele estava bem confortável. Até que essa água esquentou a um momento, a uma temperatura no qual esse sapo não conseguiu mais sair de dentro da panela. E acabou morrendo dentro da panela. Então, igualmente, está muita gente sem se dar conta do que realmente está acontecendo com a nação brasileira, né, diante desse sistema, diante desse governo aí que está totalmente ligado com a nova ordem mundial e não tem para onde correr, não tem como não ver isso aí. Só não enxerga, só não vê quem não... O pior cego é aquele que não quer ver. E diante disso tudo, a minha oração para essa nação brasileira é uma só. Ultimamente a minha oração é: Senhor Deus, tenha misericórdia de quem o Senhor quiser ter misericórdia. Por quê? Porque essa nação foi avisada. A palavra de Deus é verdadeira. Essa nação foi avisada dos males que sobreviriam sobre ela, mas, entretanto, não deram ouvidos, né? Cada um, diante dos seus próprios interesses, fecharam os olhos para os valores cristãos, para os valores, para aquilo que Deus tinha
A começar pela bênção que estava sobre a nação brasileira diante de Israel, do país de Israel, porque Israel, biblicamente, é a nação abençoada por Deus. E na Bíblia está escrito que quem Israel abençoar será abençoado, e quem Israel amaldiçoar será amaldiçoado. E Israel já não abençoa mais a nação brasileira. Tirou totalmente, todo o pacto que tinha, toda a ligação foi cortada, mediante esse sistema que está aí, que Israel é contra todo esse sistema. Então, só nos resta orar a Deus e pedir misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E eu sei que o quadro pode ser revertido se a nação for para a Bíblia. Existe um versículo que para mim é o principal de todos, que é o que está no livro de 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, enfim. Todo mundo está cansado de ouvir e falar desse versículo. Então eu creio que é o único versículo que realmente poderia resolver os problemas, para Deus olhar um pouco mais para essa nação brasileira, se o povo se arrependesse e houvesse humilhação. Então a minha oração é essa, para que Deus tenha misericórdia, que Ele quiser ter misericórdia e que a nação brasileira verdadeiramente venha se arrepender dos seus pecados, das suas práticas, das abominações que nos últimos tempos tem feito ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Então que você continue orando, peça misericórdia pela sua vida, pela vida da sua família. Espero que você verdadeiramente, que está ouvindo essa mensagem, já tenha Jesus como Senhor, único Senhor e Salvador da sua vida, porque também é outra condicional. Não adianta só se arrepender do pecado, mas sim aceitar o remidor, aquele que nos reconcilia diante de Deus, que é Jesus Cristo, o Filho amado do Senhor nosso Deus, que morreu naquela cruz pela minha e pela tua vida. Que você possa meditar um pouco, refletir um pouco sobre a atual situação do Brasil, e venha acordar do sono espiritual e venha abrir seus olhos espirituais para ver a realidade, que Jesus está voltando, a Bíblia está se cumprindo, sim, tudo está aí, e que eu e você possa estar pronto para este momento. Então, vamos orar a Deus para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, mediante a tudo que está vindo por aí, e que Deus ricamente nos abençoe.